Liberdade, ela tem parâmetros. Você fala, mas não é individual? É individual, mas não é pelo fato de eu achar que eu possa matar todo mundo, eu posso ser livre para matar todo mundo. Não existe isso. Se a gente depender do Lula discursar ou dar acenos republicanos de pacificação com quem quer que seja com a direita brasileira, com o empresariado, não vai adiantar. Porque para essas pessoas, o Lula não é legítimo. E tem uma coisa que ele fala na entrevista, que é essa questão de pacificar o país e ele dá o exemplo das pessoas, uma pessoa entrar num bar, num restaurante e ter assim, voltar à civilidade de ela não ser, né, escrachada, que é algo que tem ocorrido muito frequentemente hoje, né? As pessoas, elas não podem mais circular, principalmente essas pessoas que são figuras públicas ligadas, né, a políticos, e hoje elas não podem circular livremente porque elas são escrachadas. Vocês acham que isso é possível de pacificar nesse governo Lula 3? Eu queria até chamar a atenção, antes de passar bolas, Serginho e Tutu, porque é o seguinte, os escrachos começaram a ser realizados pela esquerda. Na América Latina, na Argentina, e foi trazido no Brasil pelo Levante Popular da Juventude, que foi fazer escracho nas casas dos torturadores. Lá atrás, quando isso começou no Brasil, eu fiz questão de dizer que eu era contra. Então, eu me sinto muito à vontade de falar assim, por quê? Porque esse cara que hoje é um vovô e está lá, tem um neto, tem um filho, quer dizer, você cria uma situação, é melhor julgá-lo, chamá-lo para um território da lei, lutar para que a gente tenha esses julgamentos desses ex-torturadores, do que fazer escrachos públicos. E me recordo de ter falado lá há uns 10, 15 anos, eu dizia, isso vai virar contra a esquerda. O que você acha disso, Serginho, depois Torturra? Olha, eu acho que eu sou contra uma violência que você coloque uma pessoa, por mais que ela tenha feito coisas execráveis, você coloque ela numa situação de humilhação. Eu sempre fui contra, eu não sou a favor. Eu sou a favor de fazer protesto, de fazer você, na verdade, mostrar a indignação popular, e isso faz parte da luta política, não só da esquerda, da democracia, mas eu acho que você fazer constrangimentos, humilhações, eu nunca gostei, eu não gosto nem de programas de auditório que ficam humilhando uma pessoa que canta mal. A gente sabe que a pessoa canta mal, põe ela lá para poder humilhá-la. Agora imagine então essa coisa, né, de você chegar para uma pessoa que está lá e cercar com um monte de gente, ficar falando coisas ou jogando... Eu não sei, eu acho que isso poderia fazer sentido numa situação onde você tem um poder descomunal, onde você ataca de uma maneira a criar um mega constrangimento e isso quebre aquela situação de equilíbrio. Não é isso que a gente está enfrentando hoje. Nós estamos numa situação democrática que você pode se protestar. Aliás, estão tendo exageros, né? Porque quando o cara vai para frente do quartel dizer que ele tem liberdade de poder pedir um golpe militar e poder falar que os militares têm que matar as pessoas de esquerda, inclusive eu não sei se isso é liberdade de expressão. Para mim, isso não é liberdade de expressão. A direita mundial ela está colocando um contexto de liberdade muito complicado. Liberdade para eles é uma coisa que rompe até com a ideia do liberalismo, que a tua liberdade vai até a do outro. A liberdade para eles não é coletiva. Ela se encontra numa situação extra-sociedade, na situação da força. Quem tem força faz o que quer, fala o que quer, age da forma com que possa fazer e atua contra as pessoas com violência. Eu sou contra isso. Liberdade, ela tem parâmetros. Você fala, mas não é individual? É individual, mas não é pelo fato de eu achar
que eu possa matar todo mundo, eu posso ser livre para matar todo mundo. Não existe isso. A liberdade, ela é uma concepção que faz sentido dentro de coletividade, dentro de sociedades. Então, eu sou a favor de liberdades democráticas. Essa que é a questão. Eu sou contra você desvirtuar aquilo que seria... O Weber falava que tem, para concluir aqui, tem 3 tipos puros de dominação legítima. A da tradição, que você respeita os caras mais velhos, a origem e tal, que é muito forte em comunidades tradicionais mesmo, né? Povos originários. E a questão do carisma, que você respeita um cara que teria condições fantásticas, você aceita ser subordinado àquilo. E a democrática, que é a racional legal. Só que eles estão criando uma nova, que é o da força bruta. Eu sou contra esse legitimar a força bruta, a violência. Eu sou contra. É uma opinião que você fala, mas mesmo numa situação onde você possa banir o fascista, é preciso avaliar, mas eu sou contra a violência. E na democracia hoje, a gente só vai conseguir pacificar se a gente for muito duro contra o que é o preceito fascista e contra os crimes que eles cometeram. Não é porque você tem que pacificar o país que a gente vai abandonar os crimes. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso. É isso aí a minha opinião. Até Bruno, porque isso não seria pacificação, né? Isso seria uma capitulação aos crimes que foram feitos historicamente e os que foram feitos na semana passada e os que seguem sendo feitos. Então, assim, a história de impunidade do fascismo à brasileira, que se expressou de muitas formas e sob muitos sob muitos nomes, ele se reivindica uma impunidade que se provou sempre verdadeira. E é isso que o Etchegoyen está falando na Folha de São Paulo. O Lula é covarde. É uma escolha muito interessante de palavras, né? Ele é um covarde. Por quê? Porque ele finalmente está tentando ir para cima de pessoas que se consideravam inimputáveis. É isso que ele chama de covardia. Aplicar a lei às pessoas que historicamente acham que são donas delas. E nesse sentido, que sobre o escracho, para fazer um comentário breve mesmo, eu acho importante lembrar de uma coisa só, Rovai. Era o levante da juventude. Então não era uma estratégia da esquerda brasileira. Então era coisa de jovem. Sim, eu acho perfeitamente compreensível que você faça isso. Eu, quando era jovem, adorava a ideia de escrachar. Ainda mais pessoas que a justiça falhou em punir. E aí só sobra você apontar, falar, nessa casa mora um torturador. Esse velho merece ter a vergonha dos vizinhos dele. Acho que não é o desejável. Não é a forma de se conduzir sociedade, não é a forma de se conduzir estratégia política e militância. Mas eu não acho que esses escrachos de 15 anos atrás abriram as portas para o que a gente tem sofrido hoje. Eu acho que o que abriu as portas é algo que o Sérgio é um cara que nos alerta disso muito mais tempo do que a conversa pública acontece, é que a gente tem uma sociedade que se comunica de uma outra forma, e eu acho que o grande debate para pacificar, e aí respondendo a pergunta que a Adri tinha colocado antes do escracho, como é que a gente vai voltar a poder falar no bar, quando é que as pessoas vão poder voltar a falar com o tio e com a tia, quando é que a gente vai resolver essa situação. Eu acho esse um desafio que não é para um governo Lula, né? Não é um poder executivo que vai resolver isso. Essa é uma conversa civil, do mesmo jeito que o Lula, de maneira muito inteligente, muito visionária, colocou no discurso de posse dele que precisa de uma frente ampla civil para resolver a desigualdade no país. A gente precisa de uma frente ampla civil, acadêmica, filosófica e técnica para resolver o problema da comunicação digital brasileira e no mundo todo, para ter uma conversa sobre essas empresas monopolistas de tecnologia. Tem uma conversa que eu e o Sérgio nós tivemos no Tecno é Política, que esses dias ela me voltou muito.
quando o Elon Musk estava prestes a comprar o Twitter e tudo mais, e se provou verdadeira aquela conversa que a gente teve lá. Era uma hipótese, mas ela se provou bastante verdadeira. A gente está na mão de autocratas que têm os nossos meios de comunicação. Enquanto o debate sobre liberdade de expressão ele girar sempre no que pode ou não pode ser dito, expresso superficialmente, a gente vai sempre debater o monarca, a foto da Biló, o tweet do ministro, e sempre vão achar o juiz que arrancar essas pessoas da rede social autoritário. Porque a gente perdeu a ideia que era muito clara lá nos fóruns sociais mundiais, quando o Lula ganhou, quando teve gabinetes digitais, software livre e tal, de que a gente precisa ver a internet como um espaço republicano, em que a democracia ainda não penetrou. A gente precisa falar de cidadania digital para parar de ser perfil. Porque senão a gente está condenado a viver numa sociedade cindida em realidades paralelas que são muito construídas digitalmente por falta de transparência algorítmica e por conta de um mercado de dados ao qual não temos acesso e não está regulado. Então, eu acho que essa conversa a gente precisa ter, porque se a gente depender do Lula discursar ou dar acenos republicanos de pacificação com quem quer que seja com a direita brasileira, com o empresariado, não vai adiantar. Porque para essas pessoas, o Lula não é legítimo. O Lula é um golpista na cabeça dessas pessoas. O Lula ganhou com uma fraude, e ele é comunista que quer comer criança. Entendeu? Que é sócio do João Dória numa fábrica de vacina na China globalista.